Quem somos como dirigentes sindicais, por Sayonara de Araújo Pessoa. A inspiração para escrever este artigo se dá no momento em que, como dirigente sindical, me deparo com a necessidade de falar no lugar da mulher trabalhadora sindicalista, que não é estar na mesa para embelezar um ato cerimonial, nem estar apenas ocupando cargos como secretariado ou na organização de eventos sociais. Talvez isso esteja latente em razão de termos, pela primeira vez, uma mulher a ocupar o cargo de presidenta do meu sindicato. Se estudos sobre as novas organizações de trabalho apontam o fortalecimento e a participação feminina no mercado de trabalho, historicamente, no meio sindical, dominado por homens, a divisão sexual do trabalho continua sendo o principal fator que afasta as mulheres dos espaços de decisão. Há avanços como as cotas de gênero, mas cuidar dos filhos, ao mesmo tempo a dificuldade de se desprender das obrigações da vida e do espaço privado, continuam sendo prioridades para, só depois, adentrar na vida pública, quer seja na política, no mercado de trabalho e, por sua vez, no sindicato. Recentemente presenciei isso concretamente quando, na disputa eleitoral no sindicato do qual faço parte, em que muitas mulheres deixaram de ir votar em razão de se colocarem no espaço da esfera reprodutiva, ao dizerem que não podiam votar ou porque estavam no cuidado de filhos, netos ou nas demais atividades domésticas. E aí, como se diz, caiu a ficha. Ainda é preciso ter claro que há uma desigualdade estrutural de gênero e que falar da participação no meio sindical é saber o quanto o sistema machista tira essa representatividade ao não oportunizar a participação da mulher no processo decisório, nesse caso, exercer o direito de votar. E, por falar em representatividade, creio que o mesmo discurso que falta na política também vale para o meio sindical. Quando a mulher tem uma projeção em razão de sua capacidade, ela experimenta a exclusão de sua própria classe. A crença de que não é um lugar para estar e também não acreditar na sua capacidade de dirigir um sindicato. Falo isso porque a experiência sindical mostra o quanto é desafiador enfrentar esse sistema que empurra a mulher para escanteio enquanto a tenta desqualificar. Parece que há uma junção de espermatozoides que, em vez de fecundar e dar vida, faz o contrário, mata a presença da mulher enquanto liderança. Por isso, o meio sindical é um espaço de poder em que precisa haver diálogo sobre questões de gênero. Esse diálogo precisa ser horizontal, de partilha, de respeito às potencialidades e não tentar desqualificar a presença feminina com espaços figurativos. Vamos lembrar que o momento atual no Brasil exige postura de resistência aos retrocessos das forças conservadoras e que afetam o mundo do trabalho. Por mais que sejam enfrentadas e contradições, existe uma garantia constitucional que trata da proteção do mercado de trabalho da mulher, como a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Portanto, enfrentar a lógica patriarcal não é uma escolha. É uma decisão política capaz de promover a inserção e a permanência das mulheres em relações formais de trabalho não discriminatórias em razão de sexo, origem, raça, etnia, classe social, idade, orientação sexual, identidade de gênero com igualdade de rendimentos e com fomento à ascensão e à permanência em cargos de direção. Espera-se que esse movimento de mais mulheres em cargos de direção possa promover debates acalorados em defesa dos direitos das mulheres, garantidos em leis específicas, mas que o mercado tenta negligenciar, como, por exemplo, a proteção à licença maternidade. As centrais sindicais devem se unir na defesa de uma rede nacional feminista de saúde e direitos reprodutivos, na eliminação de qualquer forma de discriminação, na reivindicação da pauta da creche como política de Estado,
Devem também mostrar o quanto o trabalho invisível das mulheres, exercido dentro de casa e fora do mercado de trabalho, afetam a saúde das mulheres. Promover e apoiar estudos sobre as condições de vida das mulheres em toda a sua diversidade e singularidade na perspectiva de contribuir com propostas de emancipação da mulher. Receber e analisar denúncias que atinjam a dignidade das mulheres e encaminhar os casos para as esferas competentes a fim de dar soluções. Tudo isso é possível, mas somente se tivermos um olhar feminista no âmbito sindical. Esse olhar tem que lançar campanhas de esclarecimento sobre o porquê das datas comemorativas. Como exemplo, temos o Dia Internacional da Mulher, que representa um marco nas reivindicações e na luta das mulheres por igualdade, mas que é comemorado de forma vazia. Devemos lembrar de outras datas, como o Dia Internacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, da luta pela saúde da mulher, da redução da morte materna, do orgulho LGBT, da mulher indígena, contra o tráfico de mulheres e crianças, contra a violência à mulher. Devemos nos apoderar da pauta que a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e a ONU, Organização das Nações Unidas, trazem para a América Latina e Caribe, de que é hora de colocar um fim à violência e ao assédio no local de trabalho. E devemos entender que a frustração, a pressão econômica e o estresse podem ser desencadeadores de violência, como mais risco para as mulheres que trabalham. Se a violência e o assédio são inaceitáveis, a presença da mulher sindicalista dentro das direções de sindicatos pode fortalecer a compreensão desses fenômenos e levar a identificar estratégias possíveis, como investir em formação para homens e mulheres, bem como oferecer caminhos jurídicos para a resolução de casos. Se houver essa compreensão de todos do papel da mulher sindicalista, que se contrapõe ao patriarcado, ao não aceitarem papéis coadjuvantes, a luta será construída na base do respeito e da igualdade de gênero. É um desafio, sim, mas é o caminho. Afinal, as mulheres constituem a metade dos trabalhadores sindicalizados no Brasil. Sayonara de Araújo Pessoa é formada em Serviço Social e em Direito pela Universidade do Sul Catarinense, Unisul. Mestra em Saúde Coletiva e servidora do Estado de Santa Catarina. É diretora de formação sindical do Sindicato dos Servidores de Santa Catarina, Sintesp, e integra o Fórum Estadual dos Servidores Públicos de Santa Catarina.